Evangelho segundo escreveu São Mateus, The Gospel of Matthew, capítulo de número 16. chapter 16. Uma saudação de bem-vindos a todos os nossos irmãos Welcome all our brothers que estão and conosco sisters ao vivo agora, that are with us estão nos assistindo, online watching e us, aqueles que vão nos assistir também. and those that will be watching us. Mateus 16:13, encontraram? Diga amém. Matthew 16 verse 13. Diz assim a palavra de Deus. This says the word of God. Quem tem a sua Bíblia em inglês apenas acompanhe. Who has your Bible in English, just follow along with us. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16: e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém. Tome seu assento, por You may be gentileza. seated. Eu já não me recordo quantas vezes I don't record how many times eu já preguei essa mensagem. this same message. Crianças de 7 anos abaixo Children under 7 years and younger podem se retirar com as may go with professoras. your teachers. Como eu estava dizendo, As I was mentioning, eu não me recordo quantas vezes eu já preguei essa I do mensagem. not recall how many times I have preached this message. Talvez você também possa dizer Maybe even you can say que não se lembra quantas vezes já ouviu essa that mensagem. you don't even remember how many times you've heard this message. Mas essa é uma das belezas da palavra de Deus. But this is one of the beauties of the Word of A God. palavra de Deus é uma fonte The inesgotável. Word of God is an A palavra de unsourceable Deus é algo source. tremendo. It is tremendous. Quanto mais However, você se aprofundar, more that you mais revelação você dive vai into the encontrar. Word, more revelation you Quanto will mais receive. você se dedicar The à more palavra that de you Deus, dedicate yourself to the Word of quanto mais God, você se entregar a the more ela, that you give yourself to quanto it mais você lê-la, and read the Word, ela irá falar the com Word will você. speak to you. Por isso, meu conselho nessa So noite: my advice to you tonight não is, fique indiferente do not try to ao poder da palavra be de Deus, indifferent from the Word of porque eu não God, vou pregar aqui because I'm not going to o preach que está here escrito no jornal what diário. is written on the news Eu não of vou today. falar aqui I'm not going to speak o que eu of li na internet, what I read on the mas eu vou internet, falar para você but I'm going hoje to speak a about revelação da palavra de the Deus. revelation of A palavra God. de Deus é revelada The revelation para of os God nossos corações is nesta revealed noite. through the word Por isso eu quero tonight to convidar our você hearts. And I want to levantar a invite sua you to voz, lift up your voice, levantar do seu lugar de lift conforto up your place of e adorar a comfort Deus and praise God pelo poder da palavra. power of the Só quem word. veio adorar, Who adore came ao to Senhor. praise God tonight? A cidade de Cesareia de Filipe The city of Caesarea Philippi era localizada à região norte de Israel. was located in the northernmost part Ela of estava Israel, aos pés do monte chamado Monte Hermon. at the foot of Mount Hermon. Cesareia de Filipe, It was named ela recebeu esse nome this name em homenagem ao imperador romano Caesarea César Augusto, Philippi in honor of the Roman emperor ao Caesar tetrarca Filipe, Augustus and the tetrarch filho Philip, de Herodes o Grande, o son tetrarca. of Herod the Great.
Originalmente a cidade se chamava Panéias. Originally, the city was called Paneas. Não era chamada Cesareia de Filipe. It was not called Caesarea Philippi, Mas antigamente ela era chamada de Panéias. but originally it was called Paneas. Ela tinha esse nome And it had this name porque ela foi dada em homenagem a um deus grego chamado Pan. in honor of the Greek god Pan. E nessa cidade And in this city, havia uma gruta, there was a grotto, uma caverna a cave dedicada a esse deus Pan, dedicated to him, chamada de this Gruta Greek god de Pan, Pan, called the na Grotto of base, Pan, no pé do Monte Hermon. in the base of the Mount Hermon. Quem assistiu o filme The Chosen Who has watched the series The Chosen, vai se lembrar dessa you cena. will remember this scene. O lugar que, humanamente falando, In this location, from a human point of view, jamais seria o cenário da revelação celestial, would be the last place to expect a divine como revelation, Jesus, ele revelou-se as aqui. Jesus revealed himself here. Não seria um lugar apropriado It would not be an appropriate em place frente a essa gruta in front of this grotto para que Deus revelasse, for God to reveal, para que Jesus or revelasse Jesus to reveal o que ele queria revelar. what he wanted to reveal. Mas foi ali, But it was there, naquela gruta, in that grotto, naquele lugar in that cave, de escuridão e trevas, where darkness is, que Jesus revelou where Jesus revealed dos maiores mistérios do reino de Deus. one of the greatest mysteries of the kingdom of God. Ele revelou, ele disse quem ele é, He revealed himself and who he was, o que ele veio estabelecer and na what he terra. came to establish here on earth. Foi ali em frente It was there, a grande caverna chamada de the great and massive cave called Porta do Hades. Gates of Hades. A palavra Hades no hebraico, The name Hades ela é lugar dos is the mortos. place of the dead in É um Greek. cemitério. It is a cemetery. E ali Jesus ele revela And there Jesus em reveals, frente à porta do in Hades, front of the door, the gate of o Hades, lugar dos mortos, the people, the place of the dead, morada das almas, the dwelling of the souls, porta da morte door of death, e porta do inferno. and the entrance of the gate of Foi ali hell. que Jesus It revelou was there that the Lord a revealed entrada para o reino das the trevas. entrance to the realm of E foi darkness. naquele lugar de trevas And it densas was in that darkness que Jesus decidiu that Jesus decided to estabelecer o establish poder dele na his terra. power here on a earth igreja. and the church. Jesus estabeleceu He established o seu poder his power na terra on earth através da igreja que through somos the nós. church that is us. Naquele lugar, And in that em place, frente àquela gruta, in front of that grotto, naquele lugar, in that place, no meio da in idolatria, the middle of no idolatry, meio das trevas, spiritual no darkness, meio da profanação, profanation, ele he estabeleceu established o reino de Deus ali. his kingdom E there. como é que ele And estabelece? how did he establish it, Como é que church? ele coloca então agora How did he establish a this? igreja em fronte às The trevas? church in front of darkness. Mateus capítulo 16, Matthew chapter 16, verso 13, verse 13. relata que ao chegar à região de Cesareia de It tells Filipe, us, as he arrived in the region of Caesarea Philippi, Jesus faz duas perguntas cruciais aos seus Jesus discípulos. asked two crucial questions to his Ele disciples. perguntou: He asked, quem dizem os homens "Who do men say ser o filho do homem?" that I am, the Son of Man?" Os discípulos responderam The disciples responded, relatando a opinião dos populares da época. the popular opinions or sayings of the Os time. discípulos responderam a Jesus, They responded to Jesus, respondendo o que as pessoas da época diziam, repeating the opinions of the time. como People está would escrito no mention, texto, that is written in the text. dizendo: uns dizem que tu és João o Batista, Some say that you are John the Baptist. outros dizem que tu és Some Elias, say that you are Elijah. e outros dizem que tu és Jeremias
Jeremias, others say you are Jeremiah ou dos or profetas. one of the prophets. E aí And Jesus then Jesus vira para eles turns to them e faz uma pergunta: and asks them a e question. vós, And what about you? quem dizeis vós quem Who do eu sou? you say that I A am? resposta And the response, não vem de Tiago, it does not come from nem James de Mateus, and not from e Matthew nem de Marcos, and not from Mark, mas a resposta but the response ela vem de Simão came Pedro. from Simon Peter. Simão Pedro, Simon Peter, inspirado pelo Espírito de inspired Deus. and moved by the Holy Spirit. Simão Pedro, Simon Peter, tomado pelo Espírito Santo. taken by the Holy Spirit. Quando ouve esta pergunta When de he hears Jesus, this question from ele Christ, pula na he frente jumps up e declara: and declares, Tu és o Cristo, you are the o Christ, Filho de Deus. the Son of Em God. resposta, Jesus diz a And ele: in response, Jesus Tu replies, és Pedro, you are Peter, e sobre esta and pedra, upon this rock, aqui neste here lugar, in the middle of this em meio ao place, caos, in the middle of em meio à chaos, idolatria, and idolatry, em meio à in the middle profanação, of em meio ao profanism, pecado, in the middle of em sin, meio à in the morte, middle of death, eu, o Senhor, I, the Lord, edificarei, will build, levantarei, I will raise, estabelecerei and establish a minha igreja, my church, e as portas do and inferno the gates of hell não shall prevalecerão not prevail contra ela. against it. Foi naquela It was hora, in that time, momento de in ousadia the moment of boldness, de fé in the moment of e faith, de coragem, and of courage, Jesus declara isso. God declares this. Hallelujah. Jesus não escolheu Jerusalém. Jesus did not choose Jerusalem. Olha para mim para você entender. Look to me so you can understand. Jesus não escolheu Jerusalém. Jesus did not choose Jerusalem, Jesus não escolheu o templo de Salomão the temple of Solomon, para fazer esta revelação. to perform this Para revelation. fazer essa revelação. To perform this revelation. Mas Jesus ele foi ao centro. But Jesus went to the center. Ele foi no He meio went to the middle do caos, of chaos, da tragédia espiritual of daquele a povo. spiritual tragedy of those Ele entrou no people. meio do pecado, He entered into the middle of aonde o sin, pecado opera, where sin operated, aonde Satanás where Satan, ele pensa he thought que tem poder, that he has power que tem over, autoridade, that he has authority que over, tem that força he has strength e que over, tem domínio and that sobre he os has homens. dominion over men. Jesus entrou But Jesus dentro entered do templo, into the temple, elegido ao próprio and he Satanás, told Satan para himself, denunciar, and he denounced him para declarar to declare que a vitória that the victory havia chegado, has come, que a libertação that there is havia deliverance chegado aos homens, that has come to e que mankind, ele, and that he, somente ele, only he, tem o poder sobre holds as the power trevas. over Quem é darkness. que veio adorar Who esse came to Jesus praise aqui? this Jesus Christ? E por causa do poder dele, Because of his power, ele declarou he is saying que as portas do inferno, that the gates of que as hell, portas do inferno, that the gates of eu vou hell, dizer até você dar I'm glória going a to say it Deus, again until you porque eu não praise, estou dizendo because coisa comum I'm saying aqui, something not as common. eu não estou dizendo nada simples saying aqui, something simple eu estou tonight. dizendo algo I'm poderoso, saying something powerful. eu estou dizendo que I'm saying Jesus, something that ele Jesus, entrou no campo do he entered inimigo, into the camp of the ele devil, entrou aonde a treva opera, where the darkness aonde o lives, diabo domina, where the devil e ele operates, disse agora, eu and he said, now I will estabelecerei, establish, eu levantarei, I will raise up, eu vou erigir, I will eu vou establish, colocar I will build na up mão da igreja on the hands of the o church, poder the power que é maior that is greater do que o governo humano, than the governor mas of é the o poder de United Deus States, na terra. but is the power of God. E ele disse mais, And he said more, ele disse que as portas said do inferno, that the gates of hell, fala comigo, say it with me, as portas do the inferno, gates of hell, diga de novo, as portas do say it inferno. with me, the gates of hell. Sabe o que Jesus estava fazendo You aqui know what agora? Jesus was doing here? Jesus naquela hora, Jesus at that time, ele estava literalmente he was literally naquele lugar. in that place. Qual que era o nome do lugar? What was this place's name? Porta do Hades. Gates of Hades.
porta do inferno. The gates of hell. Olha como Jesus é sábio. Look at how Jesus Olha is como a wise. palavra de Deus é Look at how maravilhosa. the word of God is marvelous. Jesus estava literalmente, Jesus was pastores, literally, pastors, escrevendo esse texto de writing this Mateus text in Matthew, naquele lugar chamado Porta do in that Inferno. place called the gates E of o Hades. texto vai dizer And the text will que say, ele disse he says, que as portas do inferno the gates of hell não prevalecerão shall not prevail contra a igreja do against Senhor. my church. Jesus precisou. Jesus needed. Não, você precisa de adorar Oh, a you need Jesus. to praise him tonight. Porque Jesus ele entrou Because he entered na porta do into inferno the gates of e hell bateu o pé e and he disse: stomped his o feet inferno and não he tem said, poder the gates of hell do sobre not a igreja have do the power Senhor. over the church of Eu não God. estou pregando And I am not preaching para um monte de for a pessoas bunch of que people foi assistir um who coach went and falar. watched a coach Eu não estou sermon. pregando I'm not para alguém preaching que foi no estádio de someone that futebol went to a football para ver alguém stadium jogar. to watch a game. Eu não estou I'm pregando not preaching para alguém que foi num ginásio somebody that went to a ver alguém gymnasium cantar. to see somebody Mas eu estou sing. pregando I am para a preaching igreja for a do church Senhor, of the Lord, aquela que foi the one lavada, that was washed, aquela que foi the one that purificada was purified no sangue de in the Jesus. blood of Você pode Jesus. adorar a Can you Jesus nessa praise noite. God for this tonight? Stand up Deixa eu dizer against algo you. para você aqui And let nessa me tell noite. you another thing Talvez tonight. eu teria motivo Maybe I maior, would have a greater muitos motive, motivos many motives, para não adorar a to not Deus, praise God para today, não subir ao to púlpito, not come to the para não pulpit, pregar to a not palavra de preach Deus. the word of Mas os God. problemas da minha But vida problems não in me my impedem life de adorar do a not Deus. stop me from Os worshiping problemas que God. você passa The problems não that te you impedem de encounter adorar a do not Deus, stop you porque from Ele já te worshiping deu God, poder. because He has given you the O power. poder está na The sua mão. power is in your hands. Hallelujah, Jesus. Ele ainda continua He still is the same. o mesmo. He is the same. A promessa que Ele The fez promise He made lá em Cesareia de Filipe in Caesarea Philippi ainda permanece de still pé. stands Eu vou repetir que só uma firm. pessoa entendeu. Only one Só duas person pessoas understood. entenderam. Only Só two três people. entenderam. Three people. A promessa que ele The fez promise He made lá em Cesareia de in Filipe Caesarea ainda está de Philippi pé. is still standing, church. A morte não pôde detê-lo. Death could not kill him. As trevas não pôde detê-lo. Darkness cannot stop him. As portas do And inferno the gates of hell não puderam deter o meu Senhor. cannot stop our Porque Lord. Ele tem Because poder. He has the E Ele power. nos deu And poder. He has given us the Poder para power. pisar serpente. The power to step on Poder para serpents. pisar em escorpião. The power to step on E se serpents. bebermos These people, coisa alguma if we mortífera, drink anything não poisonous, nos causará it will dano not cause algum. us any harm. Poder para colocar em Power liberdade to be in aquele que deliverance. está cativo. Deliver those that are Eu captive. vim pregar para essa geração Came to preach to que this está recebendo o poder de generation that is Deus, receiving the power que foi of God. ordenado lá em That was Cesareia de ordered in Filipe. Caesarea in Philippi. Eu vou dar uma ordem I'm gonna give an agora. order E se today. você entender, você And vai if you pegar. understand, you're gonna grab Deus it. colocou na tua mão God placed in your o poder hands the power para levar liberdade to bring dentro da sua casa, deliverance in your no seu house, vizinho, in your no seu neighborhood, trabalho. in your job. Deus te deu God has poder given you the power para fazer a to obra do do the Senhor. will of God. Você pode adorar a Jesus. Aleluia. Só quem veio adorar a Jesus pelo Came to poder de praise God Deus. because of His power Por causa da tonight. graça, Because of the grace, infinita graça, the infinite grace, por causa do amor, because of the love, da bondade the de goodness Deus of God. e por causa dos milagres de Hallelujah, Jesus. because of Hoje the é uma noite miracles. de milagre na sua Today is a vida. night of Jesus veio miracle in your refrescar a life. sua Jesus memória. came to refresh Eu your te memory. dei poder. I have given you power. Pedro, eu te dei Says the poder. Lord. Peter, I've given Pedro, you eu power. estabeleci. Peter, I have established. Igreja, Church of God, hostes estabelecida I have pelo established. próprio Cristo. It has been Uma grande questão. Lies a question. Aqui diante de nós Here before us está uma grande pergunta. lies a great question. E a pergunta de Jesus, And the question Jesus has, eu ainda consigo ouvi-la I can still hear it até hoje. today. Há mais de 2000 anos, More than 2,000 years ago, Jesus se reúne com um grupo de discípulos. Jesus gathers with his group of disciples, Um grupo de a homens group of men que, se você pensar bem, that if you think very well, não eram os melhores da terra. they were not the greatest on earth. Não eram os mais crentes da They were not the igreja. most saints or Christians in the church.
Mateus era um que assolava a igreja. Matthew was the one that isolated the church. Mateus era um que cobrava impostos altos. Matthew was the tax collector. Judas Judas era aquele que mais tarde iria trair was Jesus. the one that later on betrays Jesus. Pedro, Peter, esse afoito que pula na frente de this todo one mundo that jumps up in front of everyone para falar primeiro, and declares first, ele iria negar a he Jesus. denied Jesus. Sem falar de Bartolomeu, Not talking about Tiago, Bartholomew or James even. homens que às vezes não tinham tanta coragem nem Men who tanta did not fé. have much faith or courage. E Jesus se reúne com esse grupo. And Jesus gathers with these people, this group of men. Essa era a igreja de Jesus. This was the church of Christ. Tem pastor que vai me assistir, There's pastors that will watch fica preocupado. and they're worried. Meu Deus, aquele povo me dá tanta dor de cabeça. Like, oh, those people give me such a headache. Eu confiei em fulano, eu confiei em I ciclano. trusted so and such. Mas eu aprendo muita coisa com Jesus. But I learned many things with Jesus. Que Jesus não está preocupado That he is not worried com quem está do seu lado, that who is beside you. mas ele está preocupado He is worried se aquele que está do seu lado about who is beside you, vai ouvir e obedecer a if voz de they will Jesus. hear and listen the word of E era com God, esse grupo, the voice of God. era And com esse it grupo. was with this group. Esse era o povo de Jesus. This was the people of God. Essa era a liderança That de was Jesus, the leadership Jesus Pastor had. Jailson. Pastor Jailson. Esses eram os obreiros que estavam com These Jesus. were the leaders that he had. Um que era cobrador de impostos, One that was tax collector. outro traidor Another was a traitor. e outro que iria negá-lo. And one that denied him. Sem falar nos que não tinham tanta fé e And nem not to coragem. mention in those that didn't even have much faith or courage. Em outras palavras, In other words, covardes. they were cowards. Covardes. They were cowards. E Jesus reúne-os And Jesus gathers them e faz uma pergunta: and asks them a question. quem dizem o povo? Who does the people? Jesus primeiro, inteligência, né? Jesus é sábio. Jesus is wise. Pergunta: o que o povo diz de mim? He asks, what does the people say of O me? que o povo fala quem eu sou? What do they say in my respect? Uns dizem que tu és Some say that Elias, you are Elijah, Jeremias, Jeremiah, tu és o profeta. you're a prophet. Quando Jesus ouve a resposta deles a respeito do povo, And Jesus hears their response that they say that the people. Jesus agora pergunta: e And now vocês? he asks him, Quem vocês dizem que eu sou? his disciples, who do you think I am? A resposta correta, And the correct question, e aqui eu aprendo uma coisa, the correct answer is, and I learned, que para responder uma pergunta de Jesus, to answer a question from Jesus, precisa falar a língua de Jesus. we must speak the same language as Para Christ. responder as To perguntas do céu, respond to the question, precisa the questions caminhar from no heaven, caminho do céu. we must walk in the path of Para heaven. responder uma pergunta que vem do Espírito, To respond a a resposta question that correta comes não in the vem da spirit, carne, the answer does not come from the mas a flesh. revelação correta, The revelation, the ela correct vem do revelation Espírito comes de Deus. from the Spirit of God. Sabe o que Jesus estava querendo You mostrar know what aqui? Jesus was trying to show Para here Pedro, to Peter, para Simão, to Simon. ele disse: Pedro, He said, Simon, você não chegou a essa you conclusão did not come to this por uma conclusion dedução through lógica. logic. Pedro, Peter, Simão, Simon, você não chegou a essa you dedução have not come to this por conclusion tradição through religiosa, religious tradition ou porque aprendeu na faculdade, or learning ou in por college informação humana. or human learning. Mas isso que você disseste This what you just foi declared revelado direto do was a Pai, direct foi revelation revelado from the direto do Father, trono, was foi declared revelado from direto do Espírito. the throne and the Por isso Spirit. você entende. That is why you Ai, understand. gente, será que alguém está entendendo Is someone aqui nessa understanding noite? this tonight? Por isso você compreende That is why you quem de comprehend verdade eu who sou. truly is Jesus. Agora deixe-me falar para vocês algo. And let me tell you something. Por que é que a revelação Why is it that the revelation acerca de Jesus in respect of Jesus só pode ser através do Espírito? must come through the Holy Spirit? Lembra que eu disse para você
Remember I told que eu you já preguei essa mensagem várias that I've vezes. taught this message many Você times. já ouviu essa mensagem I've preached várias this. You've vezes. heard this message many times. Mas quando eu estava lendo esse texto, But when I read this text, o Espírito Santo soprou the no meu Holy ouvido Spirit whispered in my ear e disse para mim: and told me, por que a revelação why does revelation acerca de Jesus in respect of Christ só pode ser only dada come by através do Espírito the de Holy Deus? Spirit of God? É porque o conhecimento It's verdadeiro because true knowledge sobre quem Jesus é, of who Jesus really is, ele não pode ser alcançado it is not reached pela razão humana, through human ou reason pela tradição, or ou tradition pela or mere religiosidade. religion. O religioso, ele se confunde. The religious person A confuses tradição humana itself. não vai entender, Human tradition will not não vai understand. They compreender will not quem comprehend Jesus é de who verdade. Jesus really A pessoa, is. para entender, The person to para conhecer understand quem é and Jesus, to know the true ele Christ, precisa ser he must be revelado. revealed. Eu vou repetir. I'm gonna repeat. Para saber quem Jesus To know é, who Christ really ele is, precisa he must ser know revelado and be pelo Espírito revealed Santo de through Deus. the Holy Por isso que Spirit. tem gente que vem na That's why igreja, there's people that come e a to minha church, oração é: and my prayer Deus, que ele is venha na igreja that they sim, do come to mas que um church, dia but that one ele day receba they a receive revelação que vem the do alto revelation that para comes from heaven to entender, understand, para compreender to comprehend quem Jesus é de who verdade. Jesus really is. Ninguém No one pode dizer can say que Jesus é Senhor that Jesus is se não Lord for pelo except Espírito de by the Deus. Holy Spirit. Escuta, meu irmão, Listen to se me. você ainda não If entendeu, you have not yet se você ainda understood, não if conheceu, you have not yet se você ainda understood não recebeu and have not received Jesus como Senhor da sua Jesus vida, as your Lord and precisa Savior, clamar you hoje. need to call to Him today. Ainda há oportunidade. There's still Quando opportunity. Jesus declara para Pedro, When preste atenção, Jesus declares this to Peter. essa palavra é de vida para sua alma, This viu? is a word of life for your soul. Jesus diz assim: He says this, tu és Pedro, you are Peter, e sobre esta and pedra on this rock edificarei I will build a minha igreja. my church. Em outras In palavras, other words, Jesus estava dizendo para Jesus Pedro was telling Peter que Pedro, that Peter sem Jesus without Jesus não é nada. is nothing. Que a pedra, That the rock que é a igreja, that is the church, sem Petrus, without Petrus, que é a rocha that angular, is the não rock, é nada. the Mas quando cornerstone is Jesus nothing. But when Jesus estabelece, establishes, quando ele planta, when he plants, ele estabelece he o reino establishes dele the kingdom of sobre God ele, over him, porque ele é a because pedra he maior, is the greater ele é a stone. pedra angular. He is the chief cornerstone. Jesus dá uma ordem: Jesus gives an order, sobre mim a command for me, eu vou estabelecer that I will establish, o meu reino na terra. through me I will establish my kingdom on Sobre earth. mim Over me eu vou estabelecer I will establish o poder de Deus the power of God na terra, on earth, a ponto de que to the point of nem as portas not do even inferno the gates of hell poderão shall prevalecer prevail sobre against mim, my que sou Cristo. church, over me who is Mas Christ. sobre mim, que But sou over Cristo, me who is Christ, Pedro, Peter, eu vou estabelecer a I igreja. will establish the church. E a igreja que eu vou And estabelecer, the church I will establish, eu vou estabelecê-la I will establish it. em lugares onde o terreno é hostil. I will establish it on territory that is hostile. Jesus estava dizendo para Pedro Jesus was telling Peter que ele planta a igreja, that he plants the church. que ele estabelece o reino He de Deus establishes the kingdom of através God da igreja, through the church, aonde o diabo where the devil quis estabelecer o seu tried to trono, establish his throne. mostrando para Pedro, To prove, ai gente, você não está Peter, entendendo, you're not e mostrando understanding. para nós To prove that que nem o inferno not even hell, mais profundo, not even the deepest que nem a hell, morte, and not even que death, nem as trevas, not even que nem darkness os demônios, or demons, que ninguém no one tem o poder has the de power resistir to à withstand igreja do the Senhor church Jesus. of the Lord Meu Deus, Jesus. Jesus é tremendo aqui, Jesus gente. is tremendous here. E logo em seguida, He's mighty, and soon after, ele põe nas mãos de... Meu he Deus. places in Peter's hands. Ele estabelece ele... Olha só. Look at this. Jesus estabelece ele Jesus como establishes himself a pedra de esquina. as the chief cornerstone. Porque a ideia é o seguinte: Because the idea is this:
Se você chegar na sua If empresa, you come to your job, your business, você pode reclamar com qualquer you can funcionário, complain with whatever mas employee. quando você chegar diante do But patrão, when you come to você the fica boss, caladinho. you're quiet. Jesus estava dizendo o seguinte: Jesus was Pedro, saying, se eu não for na frente, if I do not go ahead of you, meu Peter, Deus do céu, gente, isso aqui é forte. listen to this, O this is diabo até strong. vai tentar, The devil will ele vai try, até tentar, he will try, e vai dar volta, and he will go e vai around se in levantar, circles and rise e não up, vai permitir, but he will not porque permit, está se levantando contra alguém pequeno. because he is lifting up Mas against somebody quando o small. grandão da Galileia But chegar, when the giant quando one o general comes, dos generais chegar, when the armor quando of o rei armors, dos reis when the chegar king of e kings estabelecer and establishes sobre a terra over the o earth reino de Deus, kingdom of God, ninguém vai se levantar, no one will rise porque é o up, reino de Cristo because na the terra. kingdom of Christ is on earth. E agora Pedro tem And now legalidade. Peter has Deixa eu legality. dizer para você, Now let me tell you, nós temos we legalidade have legality por causa do poder da because of palavra. the power of the Nós word. temos legalidade We have por legality causa do poder de because of the Jesus. power of Jesus. Nós temos poder We na terra. have power on Eu vou earth. repetir que você não está I'm gonna entendendo, repeat it porque again. tem gente aqui que não There's entendeu people that ainda. clearly Eu haven't tenho poder na understood. terra. We have Foi me power dado here on poder na earth. terra. It was given Foi to te us. dado poder na It was terra. given to you. Ter uma ordem, They given a porque Jesus command because estabeleceu Jesus has seu established reino na terra. his kingdom on earth. Depois que ele estabeleceu, ai gente, isso aqui é As lindo. he Isso established, aqui é lindo. Você vai me prometer que vai dar glória a you're Jesus. going to promise me you're going to Porque praise eu estou God. recebendo Because I am o que receiving eu estou pregando what I am preaching nessa noite. tonight. Eu não sei você, I mas eu don't vou know pegar about para you, mim. but I'm gonna Jesus grab it está for me dando myself. autoridade Jesus is nessa giving noite me authority sobre demônios over aqui. demons Esses here. demônios Hey, vão ter que fugir. these demons are gonna have Esses to espíritos flee. vão ter que These sair spirits are daqui. gonna have to No go nome de in Jesus. the name of Jesus. Right after Em seguida, following up, Jesus ele põe. Jesus places, Meu Deus do céu, estou sentindo Deus aqui. I feel God here. Ele põe, He puts, ele coloca he places nas mãos de Pedro in Peter's hands as chaves the keys do reino. of the kingdom. Preste atenção. Listen to this. Verso 19. Pay attention to verse 19. Jesus disse: And Jesus says, dar-te-ei and I will give you as chaves the keys do reino dos céus. of the kingdom of heaven. Dar-te-ei I will give you as the chaves keys do reino dos céus. to the kingdom of heaven. A minha pergunta é: And my question is this: por que é que Jesus but why does Jesus entrega a Pedro? give to Peter? Sabemos que ele entregou para a pessoa certa, sim ou não? We know that he gave him to the right person, Sim right? ou não, gente? Yes or no? Ele entregou para Lucas, He didn't Mateus, give it to Luke, João, Matthew, Bartolomeu, ele entregou para John, Pedro. Bartholomew. He gave it to Peter. Porque foi Pedro que Because it reconheceu. was Meu Peter Deus do who céu. Hein? recognized. Olha o que Jesus faz. Porque Pedro Because Peter reconheceu. recognized E ele him, não reconheceu pela carne, not through the flesh, mas ele reconheceu pelo but he Espírito. recognized who Christ Sabe o que é was que eu through aprendo the aqui? Spirit. And what I Que learned here, mesmo sendo that afoito, even being this person, mesmo sendo o Pedrão, being Peter, aquele que fala muito, the one that talks que a fala lot, that demais, talks too que much, fala na hora or errada, talks at wrong times, mesmo sendo o Pedrão, even being this Peter, foi a Pedro, it was Peter, porque ele recebeu because he a received revelação the do reino de Deus revelation of the kingdom através of do God Espírito. through the Ah, Spirit of the Lord. dá uma chave aqui para There's a você. key for you here. Agora, por que é que Jesus But why does Jesus entrega a Pedro as Give to chaves do reino das trevas? keys of the kingdom of Eu vou hell? dizer para você, I'm going to say to you, é porque Jesus, it's because você vai Jesus, prometer que vai you're going to glorificar promise a you're going to Jesus nessa glorify noite. Jesus É tonight. porque Jesus não veio Jesus did not para come dar poder sobre o to give us inferno. dominion Ele over não hell. veio para dar poder à He did not igreja come to give sobre us o inferno, dominion over no hell. sentido de dominar o In inferno. the meaning of Mas authority Jesus, over hell. ele nos deu He autoridade gave us authority para derrotar to o defeat inferno hell e abrir and to as open portas the do gates céu. of heaven. Ele veio He para me came dar to poder, give me para te power, dar poder, to give you para power, abrir sobre a terra to open over e sobre o inferno earth and o hell, poder das the power portas do of céu. the gates of heaven. Você pode Spiritual orar, authority abrir as portas to do reino open the doors
pillars of the Escuta, meu kingdom. irmão, Listen, brother. o que é que está sobre a sua vida. Listen what is over your Muita gente life. tem preocupado A lot of em people repreender worry demônios, and em rebuking fazer grandes demons sinais, and doing great mas o maior signs. sinal But virá the greatest por sign causa da will autoridade come because of que the Deus te authority deu that God para has abrir given as you portas to do reino do open céu. the gates of Você tem heaven. poder quando você You adora, have power when de you trazer o worship, céu à terra. to bring heaven to Louvor, você earth. tem poder quando você Worship adora, team, you have de power trazer o céu when à you terra. worship to bring Igreja, heaven você to tem the o poder earth. agora Church, you have de power trazer o to poder bring do the céu power of à heaven terra to earth, para proclamar o to evangelho, proclaim the gospel, para gritar bem alto to call o out poder de Deus, the power of God, para ensinar a to palavra, teach the word, para exercer a disciplina to teach sound e doctrine, trazer o to respaldo exercise de spiritual Deus discipline por causa da palavra de because of Deus. the word Segure a of sua God. Bíblia levantada Hold aí. on to your word. Está na sua mão Lift agora up your a Bibles. espada do This Espírito, is the sword que é of a the Spirit. palavra de That Deus, is the word of que God. tem o poder Hey, através that dela, has the power a through it, autoridade the authority para trazer to bring o céu à terra. heaven to earth, Ou seja, or being. a igreja, The church ela não administra o inferno, does not administer mas a igreja, over hell. ela abre a porta do céu. It opens the gates of heaven. Ela abre a porta, meu Deus. It Tem opens porta the aberta open aqui of nessa heaven. noite. There's open gates Você quer ver here uma tonight. coisa? Você quer ver You uma wanna see coisa? something? Quem é que concorda comigo que vai abrir a porta is do gonna céu? agree with Quem é me que that's gonna concorda open the comigo? gates Quem of é que heaven? concorda comigo? Who is Então in deixa eu dizer para accordance você, with this? tem uma porta aberta aqui, There's an tem uma open porta door aberta there. ali, There's tem uma another outra there. porta. O céu está aberto Heaven is open sobre este lugar. over this Levanta sua place. voz. E quando Jesus diz a Pedro, When Jesus says to Peter, tudo que ligares na terra, whatever you bind here on earth, gente, olha a ordem, olha a ordem. look at the command here. Jesus se estabelece. Jesus establishes Depois ele estabelece a igreja the church através de Pedro, sim ou não? through Peter. Depois que ele estabelece a igreja, After he establishes ele the dá church, poder e autoridade, he sim gives ou não? now power and E depois que ele authority. dá poder e autoridade, And after he does that, ele outorga, ele entrega he gives na mão da in igreja the hands of the as church chaves do the reino kings of do the kingdom céu. of heaven. Ele estabelece o reino, He establishes the kingdom, estabelece a igreja, establishes the church. entrega a He chave gives the keys, e agora ele diz: and now he says, tudo, tudo, whatever you, mas tudo mesmo, everything, presta atenção, whatever it may be, que ligares na terra that you bind on earth será ligado no will céu. be bound in heaven. E tudo, And everything, eu whatever. vou perguntar para você, quanto? What I'm going to ask you, Vou perguntar de novo, quanto? how much? Tudo Whatever que desligares you loose na terra on earth será desligado will be loosed no céu. in heaven. Sabe o que Jesus estava You dizendo? know what Jesus was saying here? Uma ordem de Deus, He's giving an order from God, princípio bíblico. a biblical principle. Jesus estava usando aqui a palavra He was using the word no hebraico assar, in Hebrew, asah, que significa ligar. that means to bind. Assar To bind. não é de assar carne, não, é assar. Asah is not to like roast meat. It's asah, Assar de ligar. to bind. E ele usa uma outra palavra em hebraico, And he uses another word in Hebrew, hitir, hechi, que significa desligar. that means to loose. Assar liga, Asah is to bind, hitir desliga. and hechi is to loose. Ligar, assar, To asah é proibir means to algo com autoridade espiritual ou com legalidade. forbid with spiritual authority. Desligar, itir ou To ritir hechi, to loose, quer dizer permitir means to allow ou liberar algo. or release Sabe o que é something. que Jesus estava You dizendo know what Jesus was saying? quando Jesus estava entregando essas chaves When he do was giving the reino, keys of heaven, reino dos kingdom of heaven, céus, reino dos céus. kingdom of heaven, A Pedro, To Peter, ele estava dizendo: Pedro, he was saying, Peter, Pedro, você e a minha igreja, you and my church, vocês you
como igreja, as a church, tem o poder de ligar have the power to e bind desligar. and to loose. Vocês têm o poder de You assar have the power to e o asa poder de retirar. and hiti. Você tem autoridade You espiritual have the power, legítima, spiritual, legitimate authority, fundamentada na founded revelação on the revelation de que vem de mim, that comes Cristo, from me, Christ, para liberar to deliver ou restringir. or release. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: In other words, vocês têm o Jesus poder said, para you have perdoar the power to forgive ou para disciplinar. or discipline, Você tem o poder para ensinar to teach e para corrigir, or correct com a aprovação que vem do céu. with the approval of Em heaven. outras palavras, In other words, ele estava dizendo: agora, Pedro, now, Peter, vocês serão os meus you representantes shall na be my terra legal representatives para on pôr em earth to liberdade set the os que captives estiverem cativos, free, para declarar to o declare perdão forgiveness aonde houver where there is arrependimento e repentance, para fechar and to a close porta do engano the doors e to da rebelião deception and pelo rebellion poder da by the palavra. power of the Em outras word of palavras, God. In other words, sabe o que Jesus estava you know what dizendo? Jesus was Eu não saying? vou estar com I'm vocês. not going to be with you Eu não vou directly. estar com I'm vocês, not going to be with mas vocês you, terão but you will autoridade have authority que eu dou agora that I will give para to todo you, aquele, to all of para todo those, to aquela all of those que se arrepender that repent e pedir perdão, and ask for que encontre o forgiveness, caminho and da that vida encounter eterna the walk e of para life, fechar eternal life, que a morte, and to close que o inferno that death and não hell tenha poder shall not have sobre power a igreja over the do church Senhor Jesus. of the Lord Você pode Jesus. levantar a sua voz Somebody lift up e their adorar hand. ao Senhor. Lift Eu up vou their- concluir dizendo: I'm going to conclude with saying, a vocês, Jesus estava dizendo, Jesus was saying, dou autoridade, to you I give authority, não para dominar, not to dominate, mas para libertar. but to Você pode deliver. adorar a Jesus? Can you praise God? Não para julgar, Not to judge, mas para executar a but vontade to do céu. execute the will of heaven. Vocês abrirão You will open com a chave que eu te dou with the keys I've given os you, portões do the reino gates of the kingdom para a pregação do of evangelho heaven through the e preaching fecharão of the as gospel, brechas and you will close que the o inimigo breaches, the gaps tentar the colocar enemy tries sobre to o povo. exploit over the A partir de people. agora, From now o que on, vocês what proclamarem you proclaim com with discernimento spiritual discernment através da palavra with the word será respaldado no will céu, be endorsed porque a chave in do céu, heaven for the keys, porque a chave do the reino de keys of the Deus, kingdom of a God, chave que eu vos the dou, keys that I have given ela you tem poder has power para realizar to complete na terra and fulfill on o que já earth foi declarado what no was céu. declared already Você in pode heaven. adorar o nome do Senhor Somebody Jesus. praise the E name of nós vamos Jesus. orar And we're agora. going to pray tonight. Você sabe por que nós vamos You know orar? why we're going to pray? Porque você é Pedro. Because you are Peter. Diga comigo assim: Say with me, eu sou Pedro. I am Peter. Tá fraco? Diga eu sou Pedro. Say, I am Peter. Diga de novo, eu sou Pedro. I am Peter. Agora procure o seu Now vizinho look to your neighbor e diga pra ele: tu és and tell him Pedro. you are Peter. Diga pra ele: tu és You are Pedro. Peter. You are Peter. E sobre ti, And over you, e sobre ti and over you, foi dado todo o poder have given you all no céu power e na terra. on heaven and on earth. Olha aqui, olha aqui, olha Look to aqui. this, look to E this. sobre a sua vida, And over your life, na sua mão, over your hands, foi dada a chave do you have reino. been given the keys of A the chave kingdom. do reino, The keys of the ela não kingdom. está There is na not, mão do not presidente. in the hands of the A chave president. do reino, The keys of the ela não kingdom está is not na mão do governador in the hands of the ou da governor polícia, or in the police's mas ela hands, está but it is na mão da in the igreja. hands of the church. Ai, Hey, ai, 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 ai. Eu tô vendo uma chave I pendurada. have a keys that I see Eu tô vendo dangling. uma chave I see pendurada keys dangling na tua mão in your agora. hands now. Nós vamos fazer algo. And let's do something. Você quer ver uma coisa? Let's see something. Como Deus é fiel à How sua God palavra. is faithful to His A word. partir deste culto, Starting in this nós service, vamos ter we are testemunho going to have de que a testimony chave do reino of that the kingdom of foi God entregue na was tua mão. given to your hands. foi entregue na tua It mão. was given to your hands. Foi entregue na tua It mão. was given to your Eu hands. te pergunto, I ask you, o que é que está te perturbando? what is bothering Qual que you? é o teu problema? What is your O teu problem? problema é familiar? Is it from your Pegue a family
chave do problems, reino grab the keys e of abra the o céu sobre a kingdom sua and família. open the heaven over your O teu family. problema Is your problem? é financeiro? Is it financial? Pegue a chave do reino Grab the keys of the e abre kingdom sobre a tua and vida open the keys a of bênção heaven. do Senhor, The gates of que heaven enriquece over e não you. acrescenta dores. In Jesus' Qual é o name. teu problema? What is your problem? É de imigração? Is it immigration? Pegue a chave do reino Grab the agora keys of the kingdom e now vai no reino de and Deus go to the e kingdom declare: of God Senhor, and declare, do Lord, Senhor é a terra you are on e earth a sua plenitude, in your plenitude o mundo to the world e aqueles que nele for habitam. those that will live in it. Pegue essa chave. Grab these Comece keys a abrir, and start comece a abrir, opening. comece a Start abrir, opening comece the- a abrir, start comece a opening abrir, the gates of heaven. comece a abrir, comece a abrir. Ore, ore, eu vejo na tua mão I see in your a hand chave que abre. keys that Ai, 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 the ai. keys that Eu open. vejo na tua mão I see in your a hands chave que abre keys that e open que ninguém and fecha, that nobody e que closes. fecha That e closes ninguém abre. and nobody Vai can abrindo, open. vai abrindo, vai abrindo, vai Start abrindo. opening. Quando você dobrar o seu When you joelho, bend your knees, quando você falar com when you Deus, speak to o God, próprio Deus vai se God will manifestar. manifest himself. Orabacandaramassai. O que você, Jesus estava dizendo, What Jesus was saying, o que vocês what ligarem you bind on earth em autoridade. in authority. Eu vou repetir. I'm gonna say it Em again. autoridade. In authority. Como assim, pastor? What do you mean, Pastor? Não é de qualquer jeito. It's not just however Não é de meia or boca. somehow, some Não é way. com jeitinho It's not just brasileiro. like in a little É Brazilian ligar way. com You have autoridade. to bind in Porque quando authority. você liga com Because when you autoridade, bind in heaven, no céu tem um in botão. authority in heaven there is a button. No céu tem um botão. There is a E button. esse botão é de And autoridade. this button is of Quando você authority. chega com When autoridade, you come with authority, eu vou conjecturar, vou imaginar. I'm gonna imagine this. Um anjo grita pro outro. An angel calls Alguém out. tocou no botão com Someone touched autoridade. and pressed on the Então button tá of ligado. authority. And when it's Então turned tá ligado. on, Autoridade, authority ela demanda justiça. demands justice, Vou righteousness. te dar um exemplo. Vou te Come dar um on, I'm exemplo. gonna give you an Você tá example. correndo aí na rua. Tá You're correndo running na rua. out there in the streets E aí de repente você se assusta and you get scared quando você vê um carro que tem uma. Eu não sei que carro é esse. when you see a car Eu não sei. É um carro que tem umas luzes em cima, sabe? that has red and blue lights, E I aí você think. vem correndo. And you start going Quando fast você vê aquele carro com aquelas luzinhas, and you see those lights turned você on, para. you stop. Ele não falou nada. They didn't say Você tá na anything. highway a You're on 90, highway going a 100. 90, De repente, 100. atrás de você vem esse carro de novo. and then you see this Aí car você cai pra pista da with the lights direita and you start going to e the right lane. reduz. Sabe o que é isso? You know what that is? Autoridade. Authority. A autoridade, Authority. ela não quebra a lei. Does not break the Eita, law. meu Deus do céu. A autoridade, Authority ela não quebra does not princípios. break A principles. autoridade, Authority ela não quebra does not a break palavra. the word of Por isso God. Jesus disse: That's why Jesus eu vou said, te dar poder. I will give you Eu power. vou te dar autoridade. I will give you authority. A autoridade. I will give you authority. Eu tô vendo Jesus dar autoridade para alguém. Pastor Jair, com a chave da With the autoridade, keys of authority, você não vai ficar usando ela só para desfilar com ela you're aí, not não. going to use it clipped on, just modeling it. Vai colocar ela no seu You're not cinto going to put it on your belt e vai ficar mostrando and ela. start showing it off. Sabe por que ele te deu a chave? You know why? Because who gave you the keys? Porque com essa chave, It's because he gave you the keys. com essa chave, With these keys, você vai you will proclamar proclaim liberdade, freedom, liberdade freedom aos to cativos the e captives oprimidos. and those that are oppressed. Eu vou dizer uma coisa, Hey, I'm going to say something else. que desde o início, That's from the beginning. o Espírito Santo The estava falando Spirit no meu of God coração. was telling me to my Deus heart. está dando God is hoje giving today chave para proclamação keys to proclaim, de liberdade to set the captives a free, cativos e those oprimidos that are oppressed dentro de casa. in the house, em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Hallelujah! Pega essa visão aí, ó. Grab this vision. O inimigo tentou, The enemy tried. ele foi de um jeito, He de came outro, from a way and another. e ele
conseguiu And he was able sorrateiramente to do these things, entrar dentro da sua to casa. enter into your Você house. sabe por quê? Hey, you know why? Porque você perdeu o Meu Deus, controle, because you lost control. perdeu o domínio. That you lost Meu dominion. Deus do céu, perdeu a Come on, autoridade. you lost authority. Mas Jesus está dizendo: But Jesus is vou saying, colocar na tua I mão will de place novo on your hands again autoridade dentro da sua casa. authority in your house. Jesus está dando God autoridade is giving you authority dentro da sua in your casa. house again. Não tem demônio. There is no demon. Hey! Seu filho vai voltar para Your Jesus. son and daughter will come back to Christ. In the name of Jesus, I declare. A sua família Your family vai ser will reconhecida be recognized como uma família de Deus. like a family of God. Tem autoridade voltando aí. Authority is coming back. Autoridade para Authority is coming proclamar back. In the name of Jesus. libertação Freedom aos cativos, to the captives. vista aos cegos Vision to the blind. e o caminho da salvação In the path of salvation. a todos, To those. a todos To all que ouvirem a that hear verdade. the truth of God. Eu vou orar por você I'm agora. going to pray for you tonight. Eu não vou te convidar I'm not going to invite you para vir aqui à frente, to come forward. mas se você quiser sair do seu I lugar, want you to come eu quero ter o prazer and have the pleasure de orar por você to pray for you e de ver as trevas and recuar see na sua vida. darkness leave and flee from your life. Eu vou ter o Come on. prazer I want to have the pleasure com essa igreja with this church e como and igreja as a church de ver sendo estabelecido see na tua vida established novamente over your life o reino again de Deus. the kingdom of God.